Olá, sejam todos bem-vindos a mais um cbnagro.com.br, conteúdo além do campo. O nosso convidado de hoje já chegou. Ele é engenheiro eletricista, formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, doutorado em Engenharia Elétrica e de Computação na Universidade Carnegie Mellon dos Estados Unidos, onde também fez 2 cursos técnicos, na Universidade Stanford e na Universidade da Virgínia. Há 14 anos, ou passou 14 anos, na Intel americana como diretor de planejamento. E depois, 5 anos como diretor da subsidiária brasileira da Intel. É também uma das maiores referências do país no segmento de agricultura digital. Fernando Martins, bem-vindo ao CBN Agro. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez, hein? O prazer é o meu. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Fernando, deixa eu começar pela última definição aqui do seu currículo, ainda faltou mencionar que você também atua agora atendendo fundos de investimentos, né, que tem interesse específico em investimentos no segmento agrícola. Me fala desse ramo de atividade, Fernando. Tem crescido o interesse dos investidores pelo negócio agro-brasileiro? Tem crescido, sim, o interesse nas agtechs, né? A gente vê o Brasil é um mercado interessantíssimo para agtechs. Nós temos 1.125 agtechs, que são essas startups do agronegócio no Brasil. E isso não é à toa, né? O Brasil é um mercado muito forte, a segunda maior economia agrícola do mundo, com características muito diferentes, né? Nossa agricultura é uma agricultura tropical, bastante complicada. Então, muitos dos problemas brasileiros têm que ser resolvidos aqui no Brasil por empresas inovadoras brasileiras, são essas agtechs. E os fundos, eles têm interesse em criar carteiras de investimento no setor. Então, várias teses de investimento vão se formando, né? Teses diferentes, desde dentro da porteira, teses além da porteira também, desde a produção de sementes, no início, até teses de investimento em comercialização, a parte de financeira, agrícola, seguro agrícola. Então, nós temos um portfólio gigantesco de agtechs no Brasil e os fundos se interessam. Eu trabalho primariamente hoje como Operating Partner de fundos. O que é isso, né? O Operating Partner ajuda o fundo a montar a tese, a encontrar as empresas, analisá-las, fazer aquela diligência para investimento, e depois do investimento a gente continua a ajudar o fundo como conselheiro de administração das empresas, né? Então, basicamente, esse é o meu trabalho. Ô, Fernando, fala para a gente da agricultura inserida no mundo digital. A gente não está falando de algo novo, né? O mundo digital, eu por isso em 2013, 2014, e já existia, né, muita coisa sendo feita. Na época, controle de pestes através de armadilhas digitais, um projeto que a Intel patrocinou na Ásia, e esse trabalho científico feito na Ásia foi trazido para o Brasil junto com a Jato Agrícola. Montamos o Centro de Inovação no Agronegócio e testamos uma série de teses de internet das coisas na agricultura, que foi assim bastante interessante. Então não é novidade, o que é novidade é a adoção, né? Então, quando a gente, 5, 6 anos atrás, ia num AgriShow, por exemplo, você tinha, no fundo dos estandes, a gente fazia uma reunião com os vários fabricantes de equipamento para falar disso. Aí passaram-se 2 anos, isso já estava na frente do stand, e no último AgriShow, que não foi esse ano, que foi cancelado, mas no ano anterior, eu fui almoçar, que aquela correria, AgriShow a gente só corre, né? Entrei numa fila lá para comer um pão com linguiça, num food truck ali, na minha frente 2 agricultores conversando sobre a performance da rede LoRa. E o agricultor fala, poxa vida, os meus dados não estão fluindo bem, estou tendo problema. O meu não, o meu funciona. Então virou uma coisa de conversa teórica no fundo do stand para estar ali na vida dos agricultores tecnificados, né? Então, um estudo muito bacana que chegou às minhas mãos e está aí no público, o pessoal pode procurar no YouTube, um estudo da McKinsey sobre a mente do agricultor brasileiro, foi feito agora no início do ano, e mostra que o agricultor brasileiro é um sujeito muito digital, assim, mais digital do que o norte-americano.
Foi uma coisa assim que o estudo confirmou uma percepção que a gente já tinha, né? Que a grande arma secreta do Brasil na Revolução Digital é o agricultor, que ele é um cara interessado, empreendedor, curioso, muito diferente do agricultor americano, que em média já tem mais de 60 anos, já faz aquilo, já está no fim da jornada, não quer saber de novidade, quer só continuar a fazer mais do mesmo, né? Então tem aí uma diferença. A gente pode mensurar, Fernando, esse grau de tecnificação? Eu iria além, esse grau de envolvimento do agricultor e da agricultura brasileira com o digital? A gente consegue sim. Hoje, nessa estatística da McKinsey, que foi um estudo muito detalhado, muito criterioso que eles fizeram, 34% dos agricultores brasileiros já utilizam a internet para comprar insumos. Um terço deles está considerando vender parte da produção também digitalmente. E o que é interessante, 85% dos agricultores, mesmo os assim que não têm um grande nível de alfabetização, utilizam o smartphone, WhatsApp para conexões associadas ao negócio quase que diariamente. O sujeito vê a previsão do tempo, ele vê preço de insumo, ele compra. Então, o agricultor brasileiro já é bastante digital, apesar da dificuldade de conectividade que a gente ainda tem aí pelo Brasil, né? Esse é o principal gargalo, Fernando? Esse é um grande gargalo que nós temos. Assim, você pega o interior do Brasil, Matopiba, né, que é uma região com pouca conectividade, é uma região com maior índice de digitalização. Como que se faz isso, né? É impressionante assim a alto nível de tecnificação no Matopiba. 57% desses agricultores já utilizam agricultura de precisão, mas não tem internet, então eles usam tecnologias alternativas, como rede mesh, onde o dado pula de um equipamento para o outro, até passa pelo bolso, às vezes, das pessoas no smartphone, e quando chega numa casa, numa sede da fazenda, numa casa da pessoa, esses dados vão para a nuvem e o ciclo se fecha, né? Então, você não tendo essa conectividade absoluta, você não tem como fazer um ciclo de produção diário conectado. Se mudou alguma coisa, essa inteligência tem que estar embarcada. Então, muitos dos sistemas que a gente já vê implantados aqui no Brasil, eles usam a inteligência embarcada para mitigar essa falta de conectividade, né? Um exemplo que eu vou te dar, assim, as pessoas ficam sempre espantadas com isso, tem uma empresa de Araçatuba que criou um sistema para a gestão da logística de colheita de cana. E eles reduzem o custo tremendamente, o custo de diesel, de ativos, enfim, o uso da internet das coisas no processo de colheita, põe essa inteligência, ele consegue reduzir muito esse custo. E com isso, hoje, 65% da cana nacional já é colhida com a internet das coisas, mesmo em territórios em que você não tem cobertura de 3G, 4G, através dessa tecnologia de mesh networking. A propósito, Fernando, tem alguma cultura mais identificada com a utilização da tecnologia? E eu quero já engatar, você citou aí Matopiba, tem algum estado que já se destaque mais, onde o protagonismo da agricultura digital é mais forte? Olha, cada região tem o seu protagonismo diferente, né? A gente tem alguns polos de inovação, então onde estão essas startups? A maior parte delas está em São Paulo, mas a gente tem uma grande parte aí em Londrina, tem um polo muito interessante, um trabalho muito bacana do ex-secretário Jorge Hiraiwa, tocando inovação em Londrina e no Paraná, né? E tem uma série de hubs tecnológicos no Mato Grosso, o Vale do Piracicaba, com a Raizen, com o Hub, né? O AgriHub que tem em Piracicaba, onde você tem ali uma confluência de energias positivas para a inovação. Então você tem muitas empresas nesse setor ali. Do ponto de vista de aplicação, essa pesquisa da McKinsey, ela diferenciou setores e regiões. Então, diferentes cultivares têm maior margem associada à digitalização. Então, por exemplo, grãos, no Matopiba é a região em que você tem a maior tecnificação, mas isso não significa que a cana em São Paulo ou mesmo os grãos no Paraná e no Sul também tem uma presença muito forte. O que é importante é que o agricultor brasileiro ele é um empreendedor. E esse agricultor com dados, ele
consegue gerir melhor a produção e essa gestão se torna em margem. Então, é uma conta muito básica. Por exemplo, o sujeito que não usa um sistema digital de prevenção de pulverização redundante, né? Eu tenho pulverizadores entrando na minha lavoura e eu não tenho uma anotação desse plantel de pulverizadores, você tem redundância, um pulverizador passa em cima do território do outro por engano. A Jato Agrícola tem soluções para isso há muito tempo, com o sistema Optimus, e assim, você chega a ver ao longo de um ano, com todas as safras e safrinhas, você chega a ter exemplos em que você tem 100, 150 mil reais de margem a mais na mesma lavoura, só usando um sistema digital atrelado ao equipamento que você já tem, né? Então, muitas dessas tecnologias, quando a gente fala o digital, é no futuro e tal, mas tem muita coisa que já está aqui. E aí é uma questão da gente simplesmente evangelizar o agricultor que isso existe, que ele precisa se informar e melhorar a margem, né? A propósito da provocação de evangelizar o agricultor, a gente sabe que uma das suas brigas antigas, desde o início, é que a gente pode chamar de antigo, né, é pela unificação dos processos, né, unificar a linguagem, porque nós temos um sem número de grandes fabricantes de implementos no Brasil. Como é que está isso, Fernando? A gente já tem uma linguagem para toda essa operação? A tecnologia já conversa de uma fábrica para outra? Olha, ainda não, mas a luta continua, né? Eu comecei a falar disso logo em 2013, 2014, porque eu trabalhei muito nessa tecnologia que permite que nós estejamos conversando aqui pela internet. Eu trabalhei na padronização da transmissão de vídeo pela internet. Eu não sei a marca do seu computador e não preciso saber, porque justamente existe um padrão que é não competitivo. Ele permite essa troca de dados de uma forma independente do fabricante do seu computador ou da minha câmera, enfim. A ABMAC tem um projeto lindo, maravilhoso, é o BDCA, é o Banco de Dados Colaborativo do Agricultor. A ABMAC congrega muitos fabricantes. No Brasil são 110 fabricantes de equipamentos, e essas dezenas de fabricantes estão todos congregados na ABMAC para resolver esse problema, usando esse banco de dados colaborativo do agricultor. Tem uma série de coisas que tanto a Lei Geral de Privacidade de Dados como o Marco Civil da Internet já garantem. A propriedade dos dados, de quem são esses dados? É do agricultor. Não é do proprietário da terra, não é do proprietário do equipamento arrendado ou emprestado, não é do fabricante do equipamento, não é do fornecedor de insumo, é do agricultor. Então, o que acontece? O nome do projeto já diz tudo, é o Banco de Dados Colaborativo do Agricultor, que todas as máquinas de diferentes cores que esse agricultor possui, todas elas vão escrever esses dados numa nuvem e vão dar uma chave na mão do agricultor. Olha, agora os dados são seus e você faz com eles o que você quiser, de uma forma colaborativa. Então, o que acontece? Se eu tenho um equipamento azul e agora eu fui comprar a minha colheitadeira, eu decidi comprar ela verde, não tem problema nenhum, eu não vou ter que comprar tudo azul, tudo verde e tal, porque isso é uma tendência global em toda a indústria, né? Não só na agricultura, mas mesmo na indústria digital. Você tem uma interação pré-competitiva na qual você compartilha dados. Então, os dados são meus, então eu tenho equipamento verde, a empresa verde quer controlar os dados, o equipamento vermelho eu tenho no portal da empresa vermelha. Imagine que eu tenha 20 fabricantes e 30 empresas produzindo software. Eu vou precisar de 600 contratos, né, para conectar todas essa turma. Se eu tiver um repositório central e eu tenho um software preferido, às vezes o cara vai querer comprar um software de administração de lavoura em Piracicaba, às vezes ele vai comprar uma coisa americana, o software da Climate Corporation, por exemplo, muito legal. Ele escolhe do agricultor, ele escolheu o software, ele pode escolher o software depois que ele comprou o equipamento, ele pode comprar o software e depois comprar o equipamento, porque um não implica no outro, né? Então essa é a ideia do projeto USB nos anos 80, né, para que os computadores tivessem a porta USB. Aí você entra hoje numa loja, você compra um dispositivo, uma câmera nova para fazer o seu home office, você não precisa saber que marca que é o computador, que modelo que é, vai funcionar, é USB. Então, a mesma coisa esse BDCA. Então, esse projeto coloca o Brasil
à frente da Europa, à frente dos Estados Unidos, onde essas coisas ainda estão numa fase anterior, sabe? Fernando, eu tenho até dificuldade para imaginar o que essa interconexão de dados, sendo tangível, pode fazer pelo negócio, agricultura e por todos os outros que orbitam. A gente está falando de algo muito utópico, a gente está perto, até onde as questões comerciais, as disputas comerciais, e nós sabemos que a indústria tem, óbvio, é natural, há competição em todos os segmentos, e você também já foi um homem da indústria, até que ponto essa competição pode interferir nisso? Olha, a competição ela é uma energia positiva nesse caso. Por quê? O que acontece é o seguinte: se cada um ficar sozinho, obviamente você consegue implementar um sistema mais rápido. Mas Uhum. não é um sistema que resolve o problema do agricultor, porque hoje você tem agricultores que me falam: olha, Fernando, eu tenho 17 sistemas não integrados para operar aqui na minha fazenda. É muito complicado isso. Então a gente precisa, como indústria, se unir. E os fornecedores, imagino que você não tenha a totalidade dos fornecedores, eu tenho um subset dos fornecedores, que eu tenha 20% teoricamente deles. Se eles se formarem, eles passam a ser a plataforma de escolha do agricultor, e aí os outros ficam em desvantagem. Então, é como aqui na questão do vídeo, né? Eu poderia ter, no início dessa jornada do vídeo, lá nos anos 80, a Sony tinha uma estratégia que se chamava Platform of Excellence. O computador da Sony chamava Vaio, naquela época, porque era o Video and Audio I/O, era o teu monitor de áudio e vídeo. E a ideia da Sony é que eles iam comprar desde a indústria que faz o filme até a tela da tua televisão, e compraram a Columbia Pictures, e para você assistir os filmes da Columbia Pictures, você teria que ter produtos da Sony. Essa estratégia é uma estratégia que não escala, porque o custo é muito alto. Você passa a ter produtos premium, que uma certa fração pequena da população consegue comprar, mas aí os seus concorrentes se unem, formam um padrão e conseguem volume de conteúdo, qualidade de conteúdo maior, e aí no final você acaba perdendo essa briga, né? Então, a história da Sony seria o equivalente a você ter hoje uma colheitadeira que só coloca dados no sistema daquela companhia, por exemplo. Isso não é factível e é ruim para essa empresa. Então, esse fato que já ocorreu na indústria do vídeo, ele é uma parte da história que está sendo muito bem estudada por grande maioria dos fabricantes, e todos eles entendem que hoje em dia a competição não é entre o fabricante, a competição é entre ecossistemas. Então, eu vou ter o ecossistema digital em que todo mundo participa, a gente tem que colaborar para isso funcionar. E aí tem a parte competitiva. Então, a minha colheitadeira é melhor do que a sua, porque ela consome menos diesel, porque ela te dá uma produtividade maior, ou até porque ela gera dados com maior qualidade, confiabilidade do que a outra colheitadeira. E isso continua, não tem problema. Agora, o padrão de transmissão e armazenamento dos dados, ele deve ser coletivo, como é o USB. Hoje, por exemplo, eu comprei uma câmera de uma marca aqui que eu não vou falar, que é uma marca que todo mundo conhece. Por quê? Porque eu sei que ela é boa. Eu não ia comprar uma câmera de R$ 50 para dar essa entrevista aqui para vocês. Então, eu tenho aqui um equipamento e é equivalente no caso da agricultura, né? As marcas continuam a ter valor, a competição continua a ter valor, mas para que você tenha um mercado digitalizado, é importante que você tenha essa base padronizada brasileira de troca de dados. A Bimac está fazendo um trabalho bem bacana. Bom, Fernando, para a gente encerrar esse capítulo da indústria, e a indústria tem um protagonismo nisso, tem a sua narrativa, você ainda faz parte do Conselho de Administração do Centro de Inovação para o Agronegócio da Jacto Agrícola? Não, eu fiquei 5 anos lá. 5 anos lá. Foi uma experiência incrível também, não foi, Fernando? Foi uma experiência muito boa, e assim, interagir com a família Nishimura foi uma escola, eles me ensinaram muito, mais do que eu contribuí, tenho uma dívida eterna com eles. E aprendi muito, assim, do ponto de vista de a preocupação com o Brasil, né? Uma das coisas que se gerou o CIAG, o Centro de Inovação do Agronegócio, foi justamente... não basta você ter uma tecnologia em Iowa ou na Alemanha e importar isso. Os nossos problemas são muito diferentes. A colheitadeira de café, por exemplo, que a Jato inventou e construiu, é uma solução para um problema nacional, né? E as questões de pragas aqui no mundo tropical são muito diferentes e tudo mais.
E ali a gente aprendeu bastante. Uma das coisas que eu aprendi ali que foi muito interessante, queria compartilhar com vocês, é essa associação entre a internet das coisas e o blockchain. Então, o blockchain é essa tecnologia que a gente usa para implementar dinheiro digital, Bitcoin e tal. É uma tecnologia de transmissão de dados com alta confiança. E a internet das coisas é essa ideia em que você tem coisas falando com coisas, né? A minha colheitadeira fala com o meu sistema de controle de lavoura, mas esses dados que estão no sistema de controle de lavoura podem ser transmitidos a posteriori para um varejista, para um distribuidor, e hoje o produtor de milho não produz só milho, ele produz milho e dados. Esses dados são atrelados àquilo, né? Porque realmente você começa a ter uma descomoditização, nem todo o milho é igual, nem todo o tomate é igual, então você descomoditiza com dados. Isso gera margem, gera negócio, gera valor para o agricultor. Agora, se gera valor, eu posso ter fraude. Eu posso simplesmente falar esse milho é orgânico, quando não é. Como que eu vou saber se aquele dado de pulverização, ou dado de colheita, ou mesmo dado de plantio, é confiável? Esse dado que é coletado pelas máquinas na internet das coisas, ele tem que ser transmitido através do blockchain. Então, essas duas tecnologias, elas funcionam uma ao lado da outra, porque a máquina é responsável pela colheita do dado, assim como responsável pela colheita do milho em si. O transporte desse dado é feito através do blockchain, e aí você tem uma máquina com um dado gerando e transmitindo um dado até a ponta com alta confiabilidade. Hoje no seu carro você tem um odômetro. O odômetro diz quantos quilômetros você já andou com aquele carro. Na hora de vender o carro, o comprador confia no odômetro. Por quê? Porque o odômetro é um produto integrado pelas diferentes montadoras, é uma responsabilidade da Fiat, da General Motors, etc. Mesma coisa, os fabricantes de equipamento agora têm responsabilidade sobre a qualidade do dado. Que tratamento, que manejo foi feito nessa lavoura que gerou esse produto agrícola? Isso vai ser anotado no blockchain diretamente pela pulverizadora, não vai ter um ser humano no meio do caminho. Se tiver, abre caminho para fraude, eu perco a cadeia de confiabilidade e o dado não vale nada. No final, eu não consigo cobrar mais ou ter a minha margem baseada nesses dados, né? E existem estudos que as margens são consideráveis, né? As pessoas querem saber de onde veio, qual a procedência, se isso é orgânico, se não é. Então, isso tudo são dados fluindo aí pela cadeia de valor, e cada vez mais esse dado é importante, né? Eu até brinco com meus filhos, que meus filhos têm 30 anos, né? Mas eu falo, olha, os teus filhos não vão comer nada sem saber de onde veio. Agora a gente está comendo essa salada, de onde veio esse tomate? Que manejo foi feito nisso? Hoje a gente come sem saber. E isso vai ser uma aberração num futuro próximo. Fernando, a agricultura brasileira é um colosso. A nossa área plantada é gigantesca. A gente tem no Brasil fazendas maiores do que muitos países na Europa, maior que a Bélgica, por exemplo. Ainda hoje eu conversei com uma liderança importante do agro e ele pontuou que os investimentos em tecnologia são caros. Você precisa de recursos para investir. A minha pergunta é, cabe a agricultura digital para o pequeno também, Fernando? Já há esse entendimento do alcance da tecnologia para o pequenininho, em contrapartida ao grande, ao gigantesco, que pode ter todos os recursos do mundo? Teoricamente, o benefício que o pequeno vai extrair da tecnologia digital vai ser maior do que o grande. Por quê? Hoje você pega uma operação industrial do tamanho da Bélgica, por exemplo, o sujeito pode contratar 4 PhDs em agronomia para ficar full time ali, dando assessoria e equipamentos e tudo mais, né? Esse luxo de acesso ao conhecimento não existe no pequeno agricultor familiar, mas você consegue implementar sistemas, e tem alguns sistemas muito interessantes, até sendo utilizados na África, em agricultura familiar de mandioca, usando aprendizado de máquina, né, o machine learning, inteligência artificial. O que eles fizeram? Eles pegaram esses agrônomos da universidade e eles classificaram diferentes doenças da mandioca olhando as folhas. Então, o agrônomo e o agricultor profissional, ele conhece, só de olhar na folha ele consegue detectar. Às vezes ele olha a folha, não consegue, mas ele vê essa folha está muito estranha,
vou tirar uma foto, aí ele faz o diagnóstico completo da planta e fala, é a praga X. Eles fizeram isso com 20, 40 mil imagens. Então, essa imagem corresponde a essa praga, essa imagem àquela outra praga, e treinaram uma rede neural, que é um sistema de aprendizado, usando o TensorFlow do Google, para aprender. Se aparecer isso na folha, é aquela praga. E fizeram esse treinamento usando computadores na nuvem e geraram um aplicativo que roda num celular, que você pode agora simplesmente tirar uma foto com o teu celular e ele te diz, a praga é tal e o tratamento é tal. Isso está em uso hoje na África. Outra tecnologia, agora já não tão para o agricultor familiar, mas para o pequeno e médio, um dos maiores custos da agricultura é a pulverização, né? O sujeito vai aplicar defensivo, ele vai aplicar herbicida, enfim, tem um custo alto. Uma das tecnologias muito interessantes, a John Deere comprou a Blue River, é uma tecnologia que usa exatamente a mesma inteligência artificial do sistema da mandioca que eu acabei de descrever, só que ele pega imagens da lavoura e imagens de ervas daninhas, e o agricultor fala, isso é erva daninha, isso é lavoura, isso é erva daninha, isso é lavoura, o sistema aprende e ele pulveriza o herbicida só na erva daninha, como se fosse uma impressora inkjet. Então o pulverizador tem vários bicos aspersores, cada um controlado individualmente, de espaçamento entre o bico aspersor agora de 1 centímetro, igual numa impressora inkjet, né, que aí você joga aquele pedacinho, um pouquinho só de tinta no papel. Nesse caso, você joga pinta só a erva daninha com herbicida. Só que o que acontece? Tem uma câmera, várias câmeras que observam a lavoura e quando ele detecta uma erva daninha, ele pinta aquela erva daninha e com isso ele consegue operar com 5% do insumo, que é revolucionário do ponto de vista de margem para o agricultor, né? Então, menos químicos no ecossistema, maior produtividade, maior margem, e a John Deere comprou essa empresa, mas a gente vai ver soluções dessa natureza muito cedo na vida do dia a dia do agricultor. Fernando, para a gente arredondar a nossa conversa, você citou no começo do nosso papo o número ou a estatística, como a gente mensura o envolvimento do agricultor brasileiro com o digital. 35% de agricultores ou 35% da agricultura brasileira. Ou seja, tem 65% de margem para crescer. Rapaz, que negócio tem espaço assim para crescer, Fernando? Qual é o próximo passo, na sua opinião? Qual é o estágio da frente com essa margem de crescimento? Sim, na verdade, esses 34% são agricultores que compraram insumos usando meios digitais. 85% dos agricultores já usam o WhatsApp para se comunicar, e, enfim, redes sociais, o que é uma estatística assim maravilhosa, porque esse é o primeiro passo, né? Eu preciso ter dispositivos digitais na mão do agricultor. Muitos deles citam essa dificuldade da conectividade, então isso é uma coisa que tem que ser endereçado progressivamente, pelo menos até as sedes da fazenda, até as residências dos agricultores, né? Não necessariamente todo o campo. Nós temos essas 1.125 startups no Brasil, né? Então, qual que seria o próximo passo? O próximo passo é que todas elas desenvolvam uma apresentação que mostre a relação de troca para o agricultor. Então, muitas ideias são bonitas, mas elas não mostram aquela relação de troca, que é importante. O agricultor produz sacas de cereal, com aquelas sacas ele pode comprar terra e fazer a mesma coisa, ou ele pode comprar tecnologia e fazer diferente. Comprar tecnologia e fazer diferente tem que ter uma relação de troca melhor do que comprar território, melhor do que continuar fazendo a mesma coisa. Qualquer startup que eu converso assim, na primeira vez que eu converso com eles, eu falo, vocês têm um slide que me mostra a vantagem, a relação de troca que eu tenho ao usar a sua tecnologia versus continuar fazendo a mesma coisa? Eu não tenho dados para isso, eu não consigo. Então vamos criar um MVP, vamos fazer um primeiro cliente alfa para demonstrar isso, porque senão você não vai vender. Então o agricultor é muito inteligente. O agricultor brasileiro, ele é muito curioso, ele é muito experimentador. Mas muitas ofertas são ofertas que não têm esse lastro de realidade, né? O sujeito tem uma ideia, ele vai lá e fala, não, isso aqui dá certo, às vezes não dá. Então, como que o agricultor
vai conseguir fazer esses experimentos? Eu acho que o Brasil tem a segunda arma secreta, que são as cooperativas, né? As cooperativas no Brasil têm um papel evangélico digital. O que significa isso? Eles vão pegar alguns agricultores, vão testar algumas tecnologias e depois vão divulgar para os outros. Olha, já testamos, temos dados. E ela também tem esse papel de ser cooperativa dos dados. O que significa isso? A cooperativa hoje, o sujeito produz milho, ela faz silagem do milho, ela processa o milho, ela tem que fazer silagem dos dados, tem que guardar esses dados, ela tem que processar esses dados, extrair insights. Processar, compartilhar. Compartilhar, e mais interessante, o dado de um agricultor, ele é muito pequeno. O dado do coletivo de uma cooperativa, ele é muito maior. Então, às vezes, aquele agricultor fez tudo certinho e não deu certo. Por quê? Porque naquela propriedade tem alguma coisa errada. E os outros, estatisticamente, fizeram a mesma coisa e deu certo. Então, aquela tecnologia ou aquele procedimento é um procedimento válido. A cooperativa pode chegar para aquele agricultor, mesmo que ele não tenha tido sucesso, falar, olha, a estatística mostra que esse processo está certo. Vamos agora analisar o porquê que para você não deu certo. Então, essa coisa do benchmarking, do aconselhamento, e eu até falo, as cooperativas têm a responsabilidade hoje de entender melhor o agricultor do que ele mesmo. Porque a cooperativa consegue ver uma região, ela consegue ver outros agricultores e posicionar... Ela enxerga o todo, né, Fernando? Exato, e ela consegue dar um ranking. Olha, essa nota para você, esse ano foi 7,8. Você usou a semente errada, teu solo é mais ácido, você devia ter usado essa outra semente aqui. E dar esse feedback para o agricultor. Então, a cooperativa agora ela não é mais uma cooperativa só que cuida do que o agricultor produz no chão, né, mas cuida também do que o agricultor produz digitalmente, que ele produz milho e dados. Eu acho que esse conceito já há anos, né, eu tenho falado, já fiz palestras na OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, já conversei com diversos presidentes de cooperativa, mais de 20 em uma das palestras que eu fiz e tudo mais. E essa visão é muito clara para as cooperativas, hoje. 4 anos atrás ainda não era. 4 anos atrás a cooperativa, então eu tenho que melhorar o meu CRM. Não, não é bem isso, é muito mais. Você vai ser o curador, vai fazer silagem de dados, aquele milho é daquele agricultor, esses dados são daquele agricultor, a propriedade continua dele, você tem que usar esses dados com um certo critério. E aí a gente tem uma oportunidade única no Brasil, porque o nosso sistema cooperativo, os nossos agricultores, o nosso clima tropical, todos eles conspiram a favor para que o Brasil seja um líder em agricultura digital, e o estudo da McKinsey mostra que nós já somos. Isso que é bacana. E tudo isso reunido é um exponencial incrível para o segmento, né? Fernando, obrigado pela gentileza de nos atender. Eu ficaria aqui mais umas 2 horas, mas eu vou guardar para a próxima oportunidade, tá bom? Felicidades, maravilha. Fique muito bem, muito agradecido pela contribuição, tá? Um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.